Sejam bem-vindos. Estamos em mais uma edição do programa Palavras Consoladoras pelo canal do YouTube, que tratará dos conteúdos da doutrina espírita baseados no Evangelho de Jesus, seus exemplos e seus ensinos. Durante 15 minutos, estaremos em sua companhia. Para nos ajudar a tratar no assunto de hoje, que vamos falar sobre a missão de Kardec, convidamos o colega Nelson Fernandes, colaborador do Movimento Espírita da Serra Gaúcha. Seja bem-vindo, Nelson. É um privilégio estar na tua companhia. Prazer é todo nosso. É uma felicidade estar com você para trocarmos ideias e informações da doutrina espírita. Sempre é bom e fortalece e nos engrandece. Queremos verdade. lembrar os nossos internautas que a bibliografia do tema está na descrição deste vídeo. Vamos lá então, Nelson? Perfeito. Por que então, Nelson, já que nós vamos falar da missão de Kardec, por que é importante conhecer Kardec? Pois tu sabe que é uma verdade indescritível. Muitos espíritas não conhecem Kardec. Se tem informações vagas. Mas o mundo espiritual tem uma técnica de uma forma toda especial de informar, de elucidar, de esclarecer, de orientar. E na questão 619 do Livro dos Espíritos, a objetividade dos imortais é interessante. Eles afirmam que a grande maioria de nós que vivemos num corpo emprestado pela misericórdia divina, segundo Divaldo, nós não temos merecimento, é pela misericórdia do Pai Celestial que estamos reencarnados na Terra. Nós ainda não sabemos e nem conhecemos, muitas vezes, e nos iludimos dessa realidade da vida, que continua depois da morte do corpo. E para conhecê-la, para entender, todos nós precisamos conhecer Kardec. Como diz Bezerra de Menezes, estudar Kardec, sentir Kardec, analisar Kardec, elucidar, vivenciar, para que possamos realmente entender quem nós somos, de onde nós viemos, para onde vamos, porque isso foi Kardec que elucidou esse enigma do ser humano, de achar que fica restrito à Terra. E também a justiça de diversas reencarnações do homem é uma consequência desse princípio, do ser espiritual. Pois em cada nova existência, sua inteligência se acha mais desenvolvida. E quem nos deu essa estrutura foi Kardec. Esse missionário extraordinário que revelou a doutrina espírita e que nos trouxe uma série de informações dentro da lógica, da coerência e da razão, para que pudéssemos realmente situar-nos perante a espiritualidade. E é um convite fantástico. Na questão 622, por exemplo, do Livro dos Espíritos, tem uma pergunta muito interessante. Deus confiou a alguns homens a missão de revelar a sua lei. E a gente sabe que é verdade isso. Em todos os tempos, sempre houve homens que a misericórdia infinita mandou para a Terra para revelar, trouxeram uma missão de orientar, de esclarecer. São espíritos superiores encarnados com o objetivo de fazer que a humanidade progredisse. E esse é fundamentalmente o objetivo de Kardec. Propiciar, municiar, favorecer o homem com elucidações e esclarecimentos para que ele possa se desenvolver. E não é bem o que tem acontecido. Pouco se conhece da literatura espírita, do que vivenciou esse homem, do que passou, do que ele desenvolveu. E na questão 624 do Livro dos Espíritos, os Espíritos fazem uma pergunta bem interessante. Qual o caráter do verdadeiro profeta? E eles dizem que o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus, que a gente pode conhecer pelas palavras, pelos atos, pelas atitudes.
que Kardec vivenciou isso, suportou. Quando ele abraçou realmente esse trabalho que foi intuído pelo mundo espiritual, ele vivenciou muitas dores. E também na 628 do Livro dos Espíritos é colocado, porque nem sempre a verdade foi colocada ao alcance de todo mundo. Se nós parar para pensar, nós aqui, que somos espíritas, os países que são espíritas, têm uma visão de justiça, de caridade, de amor, de fraternidade, enquanto outros povos nem Jesus conhecem, eles vivem outros conceitos, eles vivem outro padrão de pensamento. Então, realmente ele diz, é necessário que cada coisa venha em seu tempo. A verdade é como a luz, é preciso habituar-se a ela pouco a pouco, senão ela ofusca. E os espíritos fizeram isso. Não é por menos que o Chico Xavier, baseado em Kardec, nos oferece 450 obras. Divaldo, 200 e tanto, Sueli Caldas Schubert, Hernando Guimarães, o doutor José Raul Teixeira e outros inúmeros trabalhadores nos esclarecendo aquilo que Kardec falou, que muitas vezes para nós é difícil o entendimento. E, então, Deus, na sua misericórdia infinita, jamais permitiu que o homem recebesse uma comunicação tão completa e instrutiva como que hoje são oferecidas. Então, Kardec trouxe isso. Mas por que esse é preciso, como diz Bezerra de Menezes? E o Emmanuel também afirma, para que não venhamos fazer um outro sistema religioso de fanatismo, é preciso conhecer a doutrina espírita, estudar, sentir, analisar, pesquisar. E foi em 30 de abril de 1856 que foi uma mensagem destinada especificamente para ele. Ele já tinha mantido os contatos, vários, mas ainda não tinha assumido a responsabilidade. Um espírito chamado Verdade, numa dessas reuniões, revelou a missão que ele tinha a desenvolver, que lhe daria vida a uma doutrina que viria dar luz aos homens, esclarecer consciência, renovando e transformando o mundo inteiro. E é. A doutrina espírita vai revolucionar o homem, vai revolucionar o mundo, porque os conhecimentos espíritas são por demais para ficar limitado ao materialismo. Por exemplo, Viana de Carvalho, nas suas obras extraordinárias, nos esclarece muito a esse respeito. Então, Kardec afirmou que não se considerava um homem digno, propício para essa magnitude. Mas, não obstante, ele faria todo o possível para conseguir, por desempenhar todas essas obrigações que lhe tinham sido encomendadas. E ele afirmou, no que tange ao método, Kardec adota o método intuitivo racionalista de Pestalozzi. Teoria e prática na aprendizagem. Não só falar, vivenciar. E aí, depois de seus elaboradíssimos trabalhos, de pesquisas com médios de todas as partes do mundo, a 18 de abril de 1857, ele lança o Livro dos Espíritos, contendo as perguntas básicas, através de diferentes médios, aos espíritos superiores que ele questionava. E, por sugestão dos próprios espíritos, ele assina com o pseudônimo de Allan Kardec, que ele teve uma vida nas antigas Gálias, na França antiga. E ele assina tudo como Allan Kardec. Ele teve uma reencarnação nos druidas, e lá ele se chamava Allan Kardec. E, por sugestão dos espíritos, ele assim escreveu. No ano de 1858, de elaborados trabalhos intrincados, porque não é fácil uma doutrina que vai revelar ao mundo um outro mundo que está inserido no nosso meio, uma nova sociedade completamente diferente da nossa, provando para o homem que o corpo é apenas uma vestimenta temporária, emprestada, que o espírito, o ser pensante é que interessa. Então, em 1858, ele funda a Revista Espírita. E 1º de abril, ele funda a primeira escola parisiense de estudos espíritas.
Aí, sucessivamente, ele vai publicar o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese, que é pouco lida pelos espíritos. E ainda ficou, que depois a esposa dele é Obras Póstumas. A Amélie Boudet, que era a esposa dele, que deu continuidade e publicou Obras Póstumas. O cara foi um trabalhador extraordinário, realmente um espírito missionário. Camille Flammarion, que para nós é o Camilo, o benfeitor amigo do nosso doutor José Raul Teixeira, disse que Kardec era um bom senso reencarnado. Depois de exaustivos trabalhos, consolidando, ele desencarna em 31 de março de 1869. Aí ele tinha cumprido exemplarmente a missão de expoente máximo do Espiritismo e a coordenação e a codificação da terceira revelação. Então, solidamente, ele nos deu o futuro. Depende do conhecimento de cada um individual agora. Então, podemos dizer, Nelson, das palavras que tu colocaste, que ele foi um facilitador que organizou tudo para que nós tivéssemos um alcance melhor. E pela misericórdia divina, que é esse Pai que sempre nos ama, nos possibilitou estarmos aqui, termos recebido, Allan Kardec aqui para que isso fosse possível. Então, cabe a nós agora, nesse momento, sermos, além de gratos, levarmos essa doutrina adiante com base na verdade. Que vai fazer a doutrina é pulcra. Né? Realmente nós precisamos conhecer o Espiritismo porque é uma doutrina pulcra. Emmanuel vai se referir no livro Religião dos Espíritos que a doutrina espírita é a doutrina do Cristo e que um dia nós teremos que prestar conta a ele. Psicografia do Chico Xavier, livro Religião dos Espíritos. A pulcridade da doutrina. Não existe doutrina espírita sem Allan Kardec. Então, a missão é grande e o dever também. Mas, Nelson, o espírito, então, chamado Verdade, ele revelou a missão que ele tinha que desenvolver, né? E que missão é essa? Pois tu sabe que é surpreendente, porque Kardec traz Jesus para nós. Ele colocou Jesus no devido lugar, como o sol eterno de nossas vidas que ele é. Colocou Jesus como mestre, como modelo, como guia, o amigo incomparável. Ele tirou Jesus da cruz. Jesus não está crucificado. Ele é governador da Terra. E Kardec esclareceu isso. Nos colocou ao nosso lado. Porque aí a gente vai entender que Jesus é o ser mais perfeito que Deus colocou ao homem. Colocou ele do nosso lado, como amigo, como sábio, que nos ensinou a técnica da felicidade sem fugir dele mesmo, a exemplificação e o holocausto. Tudo que ele disse, ele vivenciou. Ele amou, ele perdoou, ele auxiliou, ele amparou, ele curou e continua, porque ele é o governador da Terra. Até então, nenhuma religião tinha colocado Jesus com esse potencial como governador da Terra, como mestre, como sábio, como amigo, como coordenador de tudo que aqui ocorre. Então, o mestre é um companheiro de todas as criaturas. Todos nós podemos nos dirigir diretamente a ele. Isso foi Kardec que nos ensinou. Hoje nós sabemos que o pensamento é um Wi-Fi poderoso. Qualquer um de nós podemos elevar nosso pensamento às diretrizes do alto, auxiliado pelos benfeitores amigos. Então, isso Kardec nos possibilitou esse entendimento. Então, enquanto permaneciam os ditames impostos pela presunção de muitos teólogos, confundindo as leis civis, políticas e religiosas e transitórias, com as leis divinas, Kardec apoiou-se na lei natural, o amor, que o homem tenta, insiste em não entender. A amar, porque está lá, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E é muito interessante, porque para lecionar deveres e responsabilidades iguais para todos os homens,
Somos nós os construtores do nosso destino. Nós é que construímos o nosso destino. Olha a grandeza dessa doutrina que elucida-nos, que orienta-nos. E Kardec perscrutou os problemas decorrentes da exploração do homem pelo homem. Isso é muito interessante. Recordou a igualdade dos direitos e deveres, eliminando todo e qualquer privilégio de casta. Todos somos iguais. Nós vamos colher o que plantamos, nessa ou na próxima reencarnações. A vida é uma só, as reencarnações que são sucessivas, de acordo com como precisamos desenvolver a tarefa. Então, Jesus liquidou com o credo, posição social e econômica, concedendo a caridade envelhecida pelo pieguismo e a adulteração de finalidade, colocou ela no seu verdadeiro sentido paulino, social, que propicia o socorro ao carente, de imediato, quando for o caso, promovendo-o em seguida a fim de realizar-se na comunidade onde vive. Quer dizer, Jesus deu essa estrutura. E Jesus abre as portas para a investigação paranormal. Pioneiro que permanece insuperado. E Kardec é o pedagogo e psicólogo exemplar, equilibrado em todas as colocações apresentadas, que fazem do livro dos Espíritos, polido escrito com a cooperação dos mentores da humanidade, uma obra ímpar, que desafia o segundo século, de publicação sem sofrer qualquer fissura no seu conteúdo, num período em que todo conhecimento sofreu contestação e alterou a face cultural da Terra. O Livro dos Espíritos, não. Ele continua íntegro. Então, é isso que é fundamental, o espírita precisa saber. O Livro dos Espíritos, desse modo, não é apenas a pedra angular sobre o qual se ergue a doutrina espírita, diz Viana de Carvalho, mas também o tratado de robusta estrutura para orientar a economia, a sociologia, a psicologia, a embriologia, a ética, que estão desvairadas. Então, a doutrina espírita vai elucidar a antropologia, a biologia, a fé. Não é sonho, é a realidade, dentro da lógica, da coerência, da razão, varrendo o materialismo, unindo o espírito eterno à ciência material. Então, cujos fundamentos da fé necessitavam da preexistência do espírito. Quantas doenças o homem fica patinando porque não tem a chave da reencarnação? O espiritismo comprovou e tornou acessível a todo examinador, consciente e responsável, que a vida continua. Que o corpo é apenas uma vestimenta, uma roupa de carne temporária que os pais nos dão. Então, o Livro dos Espíritos, com seus parâmetros soberanos e esclarecedores, não existe doutrina espírita tanto quanto sem Allan Kardec não existiria esse colosso granítico, demarcador da humanidade, que é o Livro dos Espíritos. Que o porvir, se Deus quiser, bendirá, tornando-se manual iluminativo para as consciências do presente e do futuro. Então, é extremamente importante essas afirmações de Kardec, que nos elucidam, que nos esclarecem, que nos orientam, que nos dão norma, nos provando quem nós somos, de onde viemos, por que estamos, e o que temos que fazer nessa escola chamada Terra. Fica muito mais lúcido, as coisas passam a ter mais coerência, lucidez, esclarecedor, que eu acho que isso é fundamental. E Jesus é que nos deu essa oportunidade. Repetindo o Divaldo, nós não estamos reencarnados por merecimento. Nossos débitos são milenares. Nós estamos reencarnados por acréscimo de misericórdia do Pai. E foi Jesus que nos reuniu. Que nós possamos, então, fazer jus e honrar a todo esse conhecimento e a doutrina. Nelson, o nosso tempo terminou. Que pena, poderíamos continuar. Poderíamos, tem muito assunto, né? Estava ótima as suas considerações. Então, gostaria que tu deixasse uma despedida para os nossos internautas. Olha, eu vou repetir o que diz Bezerra de Menezes. É necessário estudar Kardec, sentir Kardec, analisar Kardec, pesquisar Kardec, vivenciar Kardec, para que realmente nós possamos, como espírito eterno que somos,
nos transformarmos e nos apresentarmos, que um dia para Jesus, com as tuas diretrizes de amor, eu venci a mim próprio. O desafio está lançado, então vamos lá. Perfeitamente. Nós nos despedimos desejando que as bênçãos do Senhor permaneçam em todos os corações. Para todos nós. Estar em sua companhia. Muito obrigada, Nelson. Um fraterno Um abraço. grande abraço.